A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Maná diário. Curta, certo? Comente, compartilhe, ative o sino de notificação. Vamos à meditação dessa manhã? Quantas crianças são avisadas por seus pais, né? Crianças, às vezes não acreditam nas recomendações e só creem quando queimam o dedo no forno ou levam choque na tomada. Então, cuidado, que como crianças acreditamos tarde demais. E às vezes pode ser mesmo. Na história de hoje veremos que Deus avisa. No capítulo 19 de Gênesis, vemos dois anjos que foram para Sodoma e Gomorra. Ló, como muitos de nós, gosta, né? E vemos no texto que ele gosta de receber essas pessoas. Gostamos de receber, né? Em Gênesis 19:3 diz, como Ló insistiu muito com eles e finalmente os acompanharam e entraram em sua casa, e Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Sabe, irmãos, recebemos até bem as pessoas do Senhor. A sociedade até admira, gosta de estar com essas pessoas espiritualizadas, bons papos, boas conversas, presença agradável. O zelo que Ló tinha por seus hóspedes era notável. Em Gênesis 19, nos versículos de 5 a 8, vemos que não somente ele hospeda, mas propõe inclusive proteger os seus convidados com o sacrifício da própria família. Em certo momento, esses dois ilustres anunciam a Ló o juízo de Deus que estava por vir àquela sociedade. Mas também, esse mesmo aviso tinha, num outro lado, o anúncio da salvação dele. Em Gênesis 19, de 12 a 14, diz, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Brincando? Ainda hoje, quando homens de Deus anunciam os juízos do Senhor, como é que reagem os ouvintes? Ah, você é louco, isso é um exagero, você está viajando, você é muito bitolado. Em Gênesis 19, de 15 a 17, entendemos que Jó ainda não havia se posicionado. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Os anjos insistiam com Ló. Deus ainda hoje insiste, repete, anuncia. Está aí o Evangelho de Jesus. O depressa, saia daqui, que temos no texto, talvez chegue a você por meio de um testemunho, por meio de mensagens bíblicas pregadas, cantadas, escritas por livros, e diante de tantos avisos do Senhor, ainda assim, você e muitos de nós hesitamos. Jó hesitou. No versículo 16, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Porque o Senhor teve misericórdia deles. Os homens o agarraram pela mão. Quantos Deus já enviou a você? O Senhor, à força, hoje, contra a sua vontade, ainda hoje, envia-lhes talvez pessoas pondo a mão nos seus ombros, pessoas orando por você, expondo em conversas os propósitos dele para você, dando-lhes assim reiterados avisos sobre os seus juízos, mas tudo isso por misericórdia. No versículo 17, assim os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Pare e pense. Deus já não disse isso alguma vez para você? Fuja ou será morto. Fuja dessa pecaminosidade, fuja desse padrão mundano, fuja de seus desejos malignos,
Fuja da sua incredulidade. Será que você nunca ouviu pelos profetas, pela palavra, por pastores, por meio de irmãos, aquela frase, por amor à vida, ouça-me, mude, fuja? Ainda o não olhe para trás, não olhe para trás foi a recomendação que um dos anjos deu a toda a família de Ló. Sendo você o que está no caminho da salvação, cabe a mesma advertência, não olhe para trás. Olhamos para trás muitas das vezes, não dando créditos às verdades do Senhor. Olhamos para trás quando deixamos que o nosso coração volte a paixões antigas. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a evidência da salvação é justamente a perseverança. Em Apocalipse 2:10, vai dizer o texto que seremos provados, e ali os nossos irmãos foram provados, e da mesma forma seremos. Sofreremos perseguição, mas a recomendação principal continua a mesma. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. A mulher de Ló teve a sua fé provada. Foi muita coisa em pouco tempo para ela. Se hoje, talvez você estivesse, ou ela estivesse deixando a vida dos sonhos, o marido que era bem reconhecido na cidade, uma posição importante, estava deixando ali naquela cidade as suas melhores amigas, o status social, a reunião da sociedade, o sobrado dos sonhos, a casa da piscina, o carro zero. Certamente tudo aquilo deve ter esgotado, gastou, consumiu, a cansou, exauriu, a extenuou. Por fim, diante de tudo isso, ela se entregou apenas uma única vez, àquela tentação. Olhou para trás, como diz em Gênesis 19:26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Deus enviou anjos quando hesitaram e os tomaram pelas mãos. Ela não sabia que depois de tamanha misericórdia, apenas uma olhadinha faria tanto mal. Deus já tinha sido tão misericordioso, já tinha negado, ele insistiu. Eu fiquei parado, ele me arrastou. Se eu olhar, Deus vai ser misericordioso. Só que para ela foi a última chance. Ao desobediente, a misericórdia do Senhor acaba no dia da sua morte. Algumas lições. O Senhor é cheio de misericórdia, irmãos, e quer salvar. Outra lição, ele insiste com a evangelização. Enviou Jesus ao mundo para que creiam, mas até hoje muitos pensam que é brincadeira. Se você está em desobediência, até agora a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Então não olhe para trás. Continue firme, olhando para Jesus. Até aqui a palavra. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, oro por aqueles cujo coração está endurecido, que estão muito atraídos pelos desejos do mundo. Dessa forma, negam todos os avisos que, com graça, amor, misericórdia, o Senhor anuncia para a salvação. Pai, tira o coração da incredulidade e derrama sobre esta mente o entendimento pelo sangue de Jesus. Àqueles, Deus, que já estão no caminho da salvação, fortalece-os para que perseverem e, perseverando, não venham olhar para trás. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, olhe para frente e que Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!